A Bíblia em áudio. Livro de Jeremias. Jeremias capítulo 50. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, e fazei ouvir, e não encubrais, dizei, tomada é a Babilônia, confundido está Bel, atropelado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos, e caídos estão os seus deuses. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela, desde os homens até os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão o rosto, virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno, que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as deixaram desviar, de monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar de seu repouso. Todos os que as achavam as devorarão, e os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor e a morada da justiça, sim, o Senhor. A esperança de seus pais. Fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e cedi como os carneiros diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela, dali, será tomada, as suas flechas serão como de valente herói, nenhuma tornará sem efeito. E a caldeia servirá de presa, todos os que a saquearem ficarão fartos, diz o Senhor, porquanto vos alegrastes, e saltastes de prazer, ó saqueadores da minha herança, e vos inchastes como bezerra gorda, e rinchastes como cavalos vigorosos. Será mui confundida a vossa mãe, ficará envergonhada a que vos deu à luz, eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor, não será habitada. Antes, se tornará em total assolação, qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará, vendo todas as suas pragas. Preparai-vos para cercar Babilônia, todos os que armais arcos, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a, ela já se submeteu, caíram seus fundamentos, estão derribados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, fazei-lhe. Arrancai da Babilônia aquele que semeia e aquele que leva a foice no tempo da cega, por causa da espada aflitiva, virar-se-á cada um para o seu povo e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentarão. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e, por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que visitarei o rei da Babilônia e a sua terra, como visitei o rei da Assíria. E farei tornar Israel para a sua morada e pastará no Carmelo e em Bazã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Sobe contra a terra de Merataim, sobe contra ela e contra os moradores de Pecode, assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo o que te mandei. Estrondo de batalha há na terra e de grande destruição. Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra. Como se tornou a Babilônia em espanto entre as nações.
Laços te armei, e também foste presa, ó Babilônia, e tu não o soubeste, foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu o seu tesouro e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Jeová dos exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abri os seus celeiros, trilhai-a como a feixes-lhe. Destruí-a de todo, nada lhe fique de resto. Matai a espada a todos os seus novilhos, que eles desçam ao degoladouro, ai deles. Porque veio o seu dia, o tempo da sua visitação. Tal é a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor, nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos, acampai-vos contra ela em redor, que ninguém escape dela, pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez, fazei-lhe, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de visitar. Então, tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante, e porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. Assim diz o Senhor dos exércitos, os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, todos os que os levaram cativos os retiveram e não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome, certamente, pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos, a espada virá sobre os seus valentes, e desmaiarão. A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre todo o povo misto que está no meio dela, e eles serão como mulheres, a espada virá sobre os seus tesouros, e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas, e secarão, porque é uma terra de imagens de escultura, e eles, pelos seus ídolos, andam enfurecidos. Por isso, habitarão nela as feras do deserto, com os animais bravos das ilhas, também habitarão nela os avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra e aos seus vizinhos, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Eis que um povo vem do norte, e uma grande nação e reis poderosos se levantarão dos lados mais remotos da terra. Arco e lança tomarão, eles são cruéis e não conhecem a compaixão, a sua voz bramará como o mar, e eles cavalgarão cavalos, como um homem, apercebido para a batalha, contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles, e desfaleceram as suas mãos, angústia se apoderou dele, dores, como da que está de parto. Eis que um como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, mas, num momento, o farei correr dali, e ao escolhido porei contra ela, porque quem é semelhante a mim? E quem me citaria a mim? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouvi o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus, certamente, os menores do rebanho os arrastarão, certamente, será assolada a morada deles. Ao estrondo da tomada da Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Inscreva no canal Renovo hoje. Deixa seu like.
Ativa o sininho para receber as notificações. E compartilha esta mensagem, para que outras pessoas possam ser edificadas.